Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Somos gratos a Deus, irmãos, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nesta noite, podendo ministrar e falar aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. A minha saudação, pastor Marco Antônio, nosso pastor, aos demais obreiros da casa do Senhor. Nós louvamos a Deus, irmãos, por esse dia. Eu agradeço a Deus pela minha família, que estão ali desde sexta-feira, ali na nossa casa, e aqueles pãozinhos, foi elas que fizeram. As minhas irmãs são bênção, né? São as que me criaram, e uma nós se criamos junto. Então, irmãos, é maravilha a gente poder desfrutar da família, né? Que bom e consolável é que a família vivam em união. E nós somos uma família que temos esse princípio de união. Meu sobrinho também, né, com a sua esposa, estão ali. E a minha filha com o meu genro. Aquela lá é a minha queridinha. A Camila Thaís, que vocês muito oraram por ela, irmão. Aquela lá é minha filha, a Camila. Irmãos, nesta manhã nós estivemos ali na Estância Grande com o irmão Vilmar, que é encarregado daquela congregação. E o irmão Alex esteve ali também, se fez presente ali. Estivemos nesta manhã ali ministrando a palavra do Senhor, e Deus se fez presente, irmãos, por causa da sua palavra. Nós somos instrumentos, somos o vaso qual Deus escolhe né, para que venha ministrar, para louvar, para fazer algo em prol do reino do Senhor. Mas a todo momento Deus escolhe, irmãos, pessoas, chama pessoas para que venha realizar a sua obra. Hoje é a nossa época, é a nossa geração, o qual Deus tem chamado, o qual Deus tem preparado para que venha anunciar a obra do Senhor. A cada um de nós, irmãos, Deus tem nos preparado, Deus tem nos aperfeiçoado, aleluia, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor quer. A palavra que eu quero, irmãos, fazer leitura com os irmãos nesta noite, ele se encontra no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do 13 ao 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13 ao 16, que nos diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vá e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós temos visto o agir de Deus em diversas épocas. Em diversos momentos nós temos visto Deus agir em prol de uma obra, a sua obra. No Velho Testamento, irmãos, nós vamos ver que o homem tinha a oportunidade de viver em comunhão com Deus. O homem tinha o privilégio de conversar e conviver com Deus, ter uma comunhão, ter uma intimidade com Deus no dia a dia. Mas essa intimidade, irmãos, foi cortada por causa do pecado que entrou na vida do homem através de uma desobediência. No livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver, irmãos, esta separação do Criador com a sua criatura, por causa da sua desobediência,
Deus diz para o homem: coma de todo o alimento que estiver no jardim. Só porém eu deixo uma vírgula para vocês: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela vocês comer, vocês vão gerar a morte na vida de vocês. O dia que vocês tomarem, irmãos, da árvore do conhecimento do bem e do mal, aleluia, vocês vão se tornar alguém, aleluia, que usou da desobediência, usou, irmãos, de algo para ir de encontro ao seu Criador. Irmãos, nós vemos na vida do homem a grande oportunidade de permanecer fiel a Deus, de permanecer com a eternidade, porque a árvore da vida, ela existia no jardim, e o homem tinha, pelo que diz a palavra, ele tinha a oportunidade de comer da árvore da vida. A eternidade permanecia na vida do homem a partir do momento que ele obedecia o que Deus queria. A eternidade já estava conosco. O Deus, que é o Deus da eternidade, já tinha uma comunhão, uma intimidade com a sua criatura. Mas agora, irmãos, enganado pelo inimigo da nossa alma, pelo inimigo do Criador, o homem toma posse agora daquilo que Deus pediu que o homem não lançasse a mão: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele toma posse desse alimento, o qual a Bíblia descreve, entra na vida do homem a morte, o pecado, que gera, irmãos, a morte espiritual do homem e da mulher. A desobediência leva a haver uma divisão, aleluia, uma separação, aleluia, daquele que é santo, que não pode agora, irmãos, ter um contato com a sua obra mais perfeita, que é nós, a imagem e semelhança do nosso Criador. Deus, irmãos, com dor, dá ordem aos querubins para que feche o caminho da árvore da vida. Porque Deus diz: imagine agora o homem sendo conhecedor do bem e do mal, tomando posse dessa árvore que é a eternidade, a árvore da vida. O homem seria como um de nós, conhecedor do bem e do mal e eterno. Deus dá ordem aos querubins, que representa a santidade de Deus, para guardar aquele lugar com uma espada desembainhada, flameada, como diz a palavra, para proteger aquele lugar, para que o homem não tenha acesso à eternidade, para que o homem agora pague o preço pela sua desobediência. Nós vimos, irmãos, ali o homem ser tirado do jardim, e a árvore que simboliza a vida ser guardado pelos querubins, que representa a santidade de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele contempla a sua obra-prima. Ele contempla e diz: mas eu tenho que arrumar maneiras de resgatar o homem, fazer com que ele ache novamente o caminho. O caminho está fechado, mas eu tenho que arrumar uma maneira para que o homem ache o caminho da eternidade novamente. Deus levanta, irmãos, no Velho Testamento, pessoas escolhidas por Deus. Uma missão, irmãos, o qual nós estamos hoje vivendo, uma missão de ir, de pregar o Evangelho, é uma missão. O que foi passado para os discípulos, nós demos sequência, porque fomos alcançados pela graça, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Mas nós temos uma obrigação, nós temos um dever como igreja: ide, pregai o Evangelho a toda criatura.
dizendo, irmãos, aleluia, sobre o dever, sobre o que nós temos, aleluia, o dever de aceitar Jesus, para que Ele venha perdoar os nossos pecados, para que Ele venha perdoar tudo aquilo que praticamos sem a direção de Deus. Deus, irmãos, levanta um exército, aqui tem um exército de homens e de mulheres chamada por Deus. Só que uma missão, irmãos, não sou eu que digo, olha, eu quero fazer uma missão. Todo aquele que é chamado para uma missão, ele é escolhido por alguém que vai enviar essa pessoa para a missão. A missão eu não digo, irmãos, eu quero fazer esta missão. Não, o Senhor escolhe e te chama e te prepara para realizar aquilo que o Senhor quer. Fazer uma missão, irmãos, tu tem que ser preparado. Tu tem que ser lapidado por Deus. Tu tem que ser, irmãos, aleluia, preparado para realizar a missão com sucesso. Ninguém vai para uma missão, em uma guerra, aleluia, despreparado. Ninguém vai para uma missão, irmão, sem saber manusear uma arma, sem saber se defender, sem saber atacar, sem saber sobreviver à circunstância. Ninguém vai para uma guerra, para uma missão de qualquer maneira. É chamado pelo governo, é escolhido dentro do exército, do Pelopes, ou seja, operações especiais, mas alguém preparado, que aguente, aleluia, que aguente a circunstância daquela missão. Nós também fomos chamados, irmãos, para uma missão, e Deus tem nos preparado pela sua palavra. Deus tem preparado a cada um de nós, irmãos, para entrar nesta guerra e fazer a missão qual Ele quer. Só que não são com armas naturais, armas humanas, mas sim a palavra do Senhor. Aqui está, irmãos, aqui está o que nos aperfeiçoa, a palavra. Hoje de manhã eu disse que a palavra, irmãos, ela tem, aleluia, uma importância na nossa vida. Entrar no nosso ouvido e fazer aquilo que o Senhor quer no nosso interior. A limpeza que Ele quer realizar, preparar. Eu falei nesta manhã, irmãos, que Deus, sendo santo, se nós somos casa de Deus, morada de Deus, esta casa tem que ser arrumada. Essa casa tem que ser adornada. As irmãs que fazem faxina, todos os dias passam uma vassoura, fazem uma limpeza. Mas tem um dia, irmãos, que as irmãs dizem assim para nós, sai de casa, porque hoje, como diz aí, o bicho vai pegar. Hoje nós vamos virar o sofá, nós vamos arrastar a cama, nós vamos tirar as cortinas, nós vamos tirar os tapetes e vamos botar na cerca para bater. Hoje vai pegar. Assim é nós com Deus. O Espírito Santo nos pega, irmãos. Às vezes não entendemos porque todos os dias estamos na igreja, mas tem um dia que o Espírito Santo nos pega de tal maneira, irmão Fabrício. Aleluia, que diz assim, te prepara porque hoje eu vou fazer uma faxina nesta morada. Hoje eu vou limpar e vou tirar tudo aquilo que não provém. Porque o lugar é santo, vocês têm que ser santo como eu sou santo. Aleluia, vocês têm que estar preparados para que eu more dentro de vocês. Somos casa de Deus, irmãos, somos chamados para ser morada do Senhor. A faxina tem que existir no nosso interior, para que nós vá e dê fruto. Aleluia, para que nós vá e faça a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Aleluia, se queremos ser luz, brilhar no meio das trevas, precisamos sentar e ouvir. Muitos querem só falar, irmãos. Se não me der oportunidade, eu me embrabeço. Se não me botarem tal coisa, eu me embrabeço. Irmãos, o melhor é sentar e ouvir. E deixar pela palavra Deus trabalhar no teu interior. Deus te purificar, Deus te transformar. Aleluia, a minha irmã que está ali, irmão, daquela de jaquetinha vermelha, foi a que me criou. Foi a que me ensinou várias coisas. Mas quando eu peguei a juventude, irmãos, meus pais sendo velho, eu
acabei me perdendo nos caminhos, por conselhos de outras pessoas. E ela pegava um ônibus e passava na frente de uma casa onde eu me drogava. Eu fui saber depois, muito tempo. Ela passava e avisava: olha, o Carlinho está em tal lugar. Ela tinha uma preocupação em me tirar dali. Hoje eu creio que o coração dela se alegra em me ver aqui. Porque é isso que Deus faz em nossa vida. Ele nos tira do lamaçal do pecado e te faz uma nova criatura. Aleluia! A minha irmã, irmãos, teve a iniciativa como minha irmã carnal, mas Deus teve a iniciativa pelo seu Espírito de me limpar, de me purificar, de me fazer um cidadão dos céus. Isso quem faz na vida do homem é Deus. É Deus que muda, é Deus que transforma, é Deus que capacita. Aleluia! E Deus precisa dessas pessoas. Deus chama um homem que caminhava com ele e diz: olha, eu preciso que tu faça uma missão para mim. Que missão? Me constrói uma arca. Me constrói uma grande embarcação. Que eu preciso tirar vocês dessa geração corrompida. Eu preciso resgatar vocês. Eu preciso tirar vocês. Mas uma embarcação, se não chove, somente creia no meu milagre. Creia em mim e realize a obra que eu tenho te pedido. 100 anos construindo, irmãos, um projeto de Deus, não dele, de Deus. Mas ele estava confiando que Deus, aleluia, era fiel para cumprir as suas promessas. Não duvidou, não se desviou daquilo que Deus deu na mão dele para fazer. Somente creu, somente realizou o que Deus confiou na sua mão. Chega o dia, irmãos, e ele e a sua família entram na arca, aleluia, e alcançam a promessa, o qual eles confiaram. Diz que a vinda de Jesus, irmãos, é semelhante à vida lá de Noé do dilúvio. Casavam-se, davam-se casamento, se envolviam com as coisas do mundo e esqueciam de olhar para Deus. A vinda de Jesus vai ser desta maneira, quando não estão esperando, estão envolvidos com as coisas deste mundo. Mas a vida, aleluia, a vinda de Jesus vai ser de surpresa, vai pegar quem está dentro da embarcação, vai levar aqueles que estão remando, que estão dentro da embarcação, se preparando. Ah, mas as pessoas dizem, é loucura, nunca vimos um homem descer nas nuvens. Naquela época também nunca viram a chuva descer. Mas ele construiu uma embarcação e a chuva veio, a inundação veio. Talvez muitos dizem que nunca viram um homem descer, mas ele vai vir. Ele vai retornar e levar aqueles que permanecem fiel, aleluia, esperando a sua vinda. Mas existiu este homem, irmãos, e fez aquilo que Deus confiou para ele. Uma época difícil também, como o dia de hoje. Temos a história de Abraão, um homem que também confiou em Deus e sai da sua terra, numa promessa de se transformar numa grande nação. Ele confiou, era uma missão para ele. Um homem sair para uma terra que ele não conhecia, mas que tinha certeza que essa terra existia, tinha certeza que a promessa era real. Aleluia! Assim, irmãos, somos nós, entendemos que a promessa é real. Abraão foi fiel, Isaac foi fiel. Embora os homens vinham e atulhavam os poços do seu pai, ele marchava e abria outra. Contendiam contra ele, ele marchava e abria outra. Por quê? Porque ele sabia da promessa que tinha sido feita para o seu pai. Nós temos que entender, irmãos, que no passado fizeram promessa para os nossos pais na fé. Fizeram promessa para tantos obreiros que passaram por este lugar. Eles se foram, estão na glória, mas nós estamos aqui crendo na mensagem. A igreja está aqui marchando, crendo, aleluia, na palavra do Senhor que é verdadeira.
A igreja, irmãos, não pode olhar nem para a esquerda, nem para a direita, também não olhar para trás, mas olhar para o alvo que é Jesus, da onde vem a nossa salvação. Aleluia! Temos, irmãos, em nossas mãos a oportunidade de fazer a diferença. É trabalhoso? Tem dificuldade? Claro que tem, meus queridos. Claro que tem dificuldade. Vocês acham que Davi não teve dificuldade de ser um rei, onde até os dias de hoje é adorado, pela sua atitude de não recuar perante as batalhas? Aleluia, perante as dificuldades. Quantas vezes, irmãos, ele se encontrou em momentos difíceis, mas ele sabia quem ia recorrer. Ele sabia quem ele ia clamar na hora do problema, na hora da dificuldade. Ele sabia quem iria recorrer. Nós, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor nos chama de amigo. Amigo, irmãos, é algo que fala de intimidade. Amigos, irmãos, no latim, ele vem de duas palavras que diz ame, que quer dizer alma, e cus, que quer dizer custódia. O que o Senhor está dizendo para os discípulos: se vós, que sois meus amigos, fazer a minha obra, eu prometo guardar a alma de vocês. Eu prometo guardar a alma de vocês, se vocês, meus amigos, fizerem a minha obra. É uma promessa de Deus, irmãos. Aleluia, que iria preparar lugar e voltaria outra vez, para levar consigo aqueles que fossem fiel, que permanecessem até o fim, aguardando a volta do Senhor. Amigos do Senhor, é aqueles que não recuam, é aqueles que não se desanimam, mas permanecem fiéis ao Senhor. Aleluia, porque creem, irmãos, aleluia, que o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Irmãos, eu não posso falar para vocês o que chegou até mim semana passada. Eu falei com o pastor Marcos, eu não posso falar. O pastor Marcos sabe. Na semana que vem, os irmãos vão saber. Mas, irmãos, eu sirvo ao Senhor há 34 anos. E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, como Samuel, é escutar o Senhor. Aprender a escutar a voz do Senhor. Nunca fui, irmãos, desobediente aos meus pastores, encarregado, liderança, nunca fui. Mas sempre tive a transparência de dizer: irmão, se Deus falou com o senhor, Ele vai confirmar para mim. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele não é Deus de engano. O nosso Deus, Ele não é Deus, irmãos, de emoção. O nosso Deus, irmãos, é aquele que Gideão, quando foi escolhido para a sua obra, para pelejar, sendo um das tribos mais pequenas, ele diz: Senhor, eu não tenho condições. E o bom, irmãos, é quando o homem e a mulher reconhecem que não tem condições. Porque quem capacita é Deus. Quem dá a condição é Deus. Mas Gideão, irmãos, quando ele é chamado para pelejar, aleluia, a favor do reino de Deus, a favor dos hebreus, ele teme, ele é humano. E ele diz: Senhor, eu sou tão pequeno, não tenho condições. E o Senhor: não, Gideão, eu tenho te escolhido, eu tenho te chamado, eu sou contigo. Mas, Senhor, então permita que eu faça um teste. Se verdadeiramente tu é comigo, eu vou colocar um velo de lã num arame. Se o velo amanhecer úmido e a terra amanhecer seca, é um sinal que tu é comigo. E no outro dia, diz que o velo de lã
encheu quase uma taça de água, e a terra estava seca. Mas ele, irmãos, como humano que é, como nós somos, muitas vezes pedimos mais uma prova. Senhor, agora, se verdadeiramente tu é comigo, vamos fazer o contrário. Vamos fazer que o velo esteja seco e a grama toda molhada. Aí sim eu vou ter a convicção e a certeza que tu é comigo. No outro dia, irmãos, ele se levanta e o orvalho está sobre a grama, sobre a terra, e o velo está seco. E ele reconhece que verdadeiramente Deus era com ele. Aleluia! Eu estava, irmãos, tinha chegado para mim um convite, o pastor Marcos sabe. E o pastor Eliezer só pediu para mim não falar até terça. E 2 vezes eu disse não, o pastor Marcos me passava, e eu dizia não. Mas ao mesmo tempo, irmãos, porque eu vou dizer perante a igreja, eu aprendi a amar o pastor Marcos. É um jovem pastor, mas que tem o seu coração na obra do Senhor. Eu sou um pouquinho mais velho que ele, não muita coisa, né, pastor Marcos? Mas é um amigão, irmãos, que Deus tem me dado. E às vezes as pessoas trocam, diz, quando tu chama um pastor de amigo, tu está querendo ser consagrado. Não é isso, meus queridos. Nós não fizemos isso, o homem de Deus não faz isso. A mulher de Deus não faz isso. Nós aprendemos a amar porque batalhamos a mesma guerra. Nós lutamos, irmãos, e almejamos a mesma conquista. Eu prefiro ajudar o meu companheiro do que ser alguém que impeça o seu crescimento. Não, eu quero colar, eu quero ajudar, né, Tiago? Eu quero fazer com que ele, sendo vencedor, eu também sou vencedor. E Deus se agrada, irmãos, e dá crescimento, aleluia, na obra, ou seja, o projeto que for, porque Deus quer isso das nossas vidas. E o pastor Marcos dizia assim, não me tire o Carlinhos, não me leva o Carlinhos. Por quê, irmãos? Pela amizade, pelo carinho, pelo respeito que nós aprendemos a ter um com o outro. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu me questionava, e se é Deus me chamando? Um dia a irmã Débora brincou e disse assim, o Carlinhos é duro na queda, porque eu não cedia. Não que eu estivesse duvidando que estivesse no coração do pastor Eliezer, irmãos, que é o anjo da igreja, mas eu esperava uma confirmação em mim, para que eu tivesse a convicção, a certeza que Deus era comigo, que não era só uma emoção, um deslumbre pelo cargo, mas que verdadeiramente eu sentisse Deus na minha vida, à frente, irmãos, para que eu enfrentasse, seja a dificuldade, ou seja as glórias, ou seja o que for, mas que eu soubesse que era Deus na minha frente. Eu e a Denise estávamos em casa, no domingo antes de vir para o culto, e eu peguei a mão da Denise e disse assim, amor, vamos orar sobre esse propósito. Deus pode falar com nós lá no culto. Deus pode usar qualquer um dos irmãos porque são vaso. Deus pode usar um irmão desconhecido e trazer a resposta, irmãos, para a nossa vida, porque Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus que traz, irmãos, transparente as coisas do seu reino. E nós vemos para o culto, e eu estou ali ao lado do irmão Luiz Carlos, do evangelista. E eu pensando, como é que Deus vai agir para falar comigo? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar. E o irmão Antônio Pereira, o evangelista, está aqui sorteando a televisão. E oferecendo os números para os irmãos, e eu não tinha comprado nenhum número. E eu pensei assim, Senhor, eu quero fazer um propósito contigo. Eu vou comprar um número. Se eu for sorteado, o meu único número, é sinal que tu é comigo nesta obra que tu tem me chamado. Mas se não for, se for um sentimento meu, eu quero que simplesmente passe e outro seja sorteado, tudo bem, não vai ter problema. Mas se eu sou aquele que tu tens escolhido, que tu tens chamado, eu quero que tu me dê, não pelo valor da televisão,
que é uma bênção, mas eu posso pegar um cartão e ali parcelar em 10 vezes e eu vou ter a mesma televisão. Mas, irmãos, tu tem uma resposta de Deus, é o que eu quero na minha vida. Talvez muitos irmãos, quando eu ganhei, e viram eu ser renovado, falar em língua, de repente poderiam ter dito, o irmão se alegrando por causa de uma televisão. Não era pela televisão, era pela resposta de Deus sobre a minha vida. Era a resposta de Deus que eu estava pedindo. Irmãos, quando o irmão disse, olha, irmão Felícia veio e brincava, e tirava os números, e tirava. E daqui um pouquinho ela foi lá no meio e pegou o meu único número. E entregou para o irmão Antônio. E o irmão Antônio disse, esse rapaz, esta família merece. Eles saem de madrugada fazendo evangelismo. Eu pensei, sou eu o pastor Marco. Esta família sai repartir pãozinho para as pessoas necessitadas. Eu pensei, sou eu o pastor Marco. Nós fizemos isso. Mas quando ele disse que nós estávamos dentro d'água, eu e a minha esposa, na Americana, entregando doação para a pessoa, eu pensei assim, bueno, eu estava lá, eu e a minha esposa. E quando ele falou isso aí, irmãos, que ele me chamou, as minhas carnes descolou das minhas pernas, eu senti um tremor, porque eu vi, irmãos, a presença de Deus me dando a resposta que eu esperava. A partir deste momento, irmãos, eu tive a convicção que Deus estava no projeto, que Deus estava na frente. E o propósito eu fiz, irmãos, e escrevi num papel, para que depois ninguém falasse e dissesse, olha, depois que ele tirou, ele veio falar. Não. O propósito era, se eu fosse escolhido, primeiro, antes de pegar, eu entregaria para o pastor Eliezer o papel, escrito ali, o propósito que eu tinha feito. E eu entreguei nas mãos dele. E ele teve também a confirmação que Deus era nesse negócio. Que Deus estava na frente. Aleluia. Guardando a mim, guardando a minha família e me dando crescimento no meu ministério. Eu louvo a Deus, irmãos, porque eu tive a oportunidade do mesmo Deus que respondeu para Gideão, respondeu para mim. Ele é presente nos dias atuais. Eu não sei da tua vida, meus queridos. Eu não sei o que Deus prometeu ou tem preparado para ti. E talvez você, que nem Moisés, se questione, mas eu sou duro de língua, eu sou duro de boca, eu não sei falar. O medo pode muitas vezes, irmãos, nos impedir de chegar perante as autoridades. Faraó era uma autoridade. Moisés estava temendo falar perante Faraó, que era uma autoridade. Ele estava com medo de gaguejar. Ele estava com medo, irmãos, de passar vergonha. E Deus tinha um projeto com Moisés, que era só Moisés falar com Deus, Deus usar Moisés para falar com Faraó. Moisés dificultou todo o trabalho de Deus, fez Deus chamar Arão, falou com Moisés, Moisés falava com Arão, para Arão falar com Faraó. Às vezes, irmãos, nós só dificultamos o que Deus tem para nós. É tão fácil dizer, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. Prepara a minha vida, tu sabe que eu tenho as minhas limitações, mas se você é comigo, me usa da maneira que eu sou, me usa do jeito que eu sou, aleluia, mas que almas venham se render ao Senhor, através da minha vida, que eu possa ser um vaso na presença de Deus. Irmãos, às vezes nós queremos que as pessoas sejam como eu sou, como a irmã é. Eu passei na São Lourenço, uma vigília que nós fizemos de noite, com a minha própria esposa. Eu queria que a Denise, irmãos, dentro da igreja, ela caminhasse bem suavezinho, que não fizesse barulho nos pés. Eu acho tão bonito quando as irmãs caminham assim, bem devagarzinho, tu não vê nem os sapatinhos lá, né? A Denise é como se estivesse marchando, estrala o sapato. E eu dizia para ela assim, vá, amor, caminha devagarzinho na igreja, parece que tu está marchando. Mas é meu jeito, amor.
Eu ficava lutando. Aí, a Denise, se faltasse água no púlpito, ela chegava para as irmãs diaconisas e dizia assim: irmãs, nós não podemos deixar faltar água para os irmãos. Mas aquilo, da maneira que ela falava, eu achava assim que as irmãs iam se ofender, parece que tinha uma autoridade. E eu dizia assim: ai, irmão, por que tu não faz uma voltinha para falar com as irmãs, para que elas não se ofendam? Ela disse: mas amor, é o meu jeito, eu não estou fazendo por mal, é o meu jeito de ser transparente com as irmãs, mas é o meu jeito forte, a minha personalidade é forte. E eu dizia: ai, Jesus amado, qualquer dia vai dar um problema. Irmãos, e nós tínhamos uma vigília, e nós viemos vindo da minha casa para São Lourenço, era 11h30 da noite. E ali perto da Helenita eu disse para a Denise: amor, eu vou te pedir uma coisa, tu não leva mal. O que é, amor? Nós temos uma vigília lá, a casa está cheia. Fica quietinha. Deixa que eu falo com as irmãs se faltar água, se tiver que trazer uma cadeira. Deixa que eu falo com as irmãs. Fica quietinha. E ela disse: eu vou fazer o que tu está me pedindo. Mas não é assim que eu sou. E o culto começa. E o pregador era lá do Chile, um chileno. E o Márcio Rolim é o que estava fazendo a tradução. E o culto andando, e o pregador assume. Daqui um pouquinho o pregador para e diz assim: onde está a pastora dessa igreja? E eu, meu Deus, o que será que houve? O que será que a Denise fez? Na minha mente eu digo: será que ela fez alguma coisa e Deus vai repreender ela? Porque eu já repreendi, agora é Deus. Irmãos, e a Denise levanta a mãozinha lá atrás, já chorando, pensando: vou tomar um laço de Deus agora. E o irmão disse assim: ó, vem cá, Deus quer falar com você nesta noite. Bah, e a Denise veio pelo corredorzinho, virada em lágrima. Já vinha sofrendo antes de chegar no altar. E quando chega ali, irmãos, o irmão diz assim: ó, eu te chamei do jeito que tu é. Eu te uso da maneira que tu é. Não é o homem que vai mudar o teu jeito de andar. Não é o homem que vai mudar o teu jeito de falar. Porque eu te capacito. Eu te chamo da maneira que tu é. Eu mudo o teu caráter, mas a tua personalidade eu aperfeiçoo com o meu poder. Imagine o irmão Carlinho como ficou. Se desse para mim entrar para baixo do banco, eu entrava. Já eu comecei a chorar para não tomar laço. Irmãos, eu entendi naquela noite que Deus me chamou de uma maneira, e Deus vai me usar da maneira que eu sou. Mas Deus deu um ministério para ela e vai usar ela da maneira que ela é. Cada um tem um chamado, cada um tem uma maneira de Deus usar. Não é o homem, aleluia, que vai mudar a tua maneira, irmãos, que Deus quer te usar. Aleluia. Nós temos que entender que nós devemos nos posicionar no lugar que Deus nos colocou. Aonde Deus nos chamou. Ali Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te aprumar. Aleluia, Ele vai fazer tu ser um instrumento, uma bênção da maneira que tu é. O irmão Carlinhos é de uma maneira, o pastor Marcos é da maneira dele, mas nós nos completamos. Nós somos membro de um corpo. A mão não faz o que o pé faz. A orelha não faz o que o nariz faz. Cada órgão, irmãos, por mais insignificante que seja, Deus está no controle. Deus está no controle das nossas vidas. Temos que entender que na onde eu estou, eu sou útil. Aonde eu estou, irmãos, no corpo, eu sou útil. Aleluia. Eu tenho que estar em pleno funcionamento. Eu tenho que estar em harmonia com a cabeça, que é Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos os membros. Aleluia, para que esse corpo chamado igreja se mova sobre a face da terra, realizando a obra o qual Ele tem para nós. Nesta noite, irmãos, eu quero te dizer, você é chamado por Deus. Deus tem uma obra na tua vida, seja da maneira que for. Não para, não enterra o teu dom, não enterra o teu ministério, não enterra o teu chamado.
Mas aproveita a oportunidade, irmãos, e venha ser fértil na presença de Deus. Não venha ser uma ovelha, irmãos, estéril, que não produz, mas que você venha produzir, que você venha gerar no reino do Senhor. Aleluia, da tua maneira, do teu jeitinho. Aleluia, Deus vai fazer você, aleluia, realizar o seu projeto. Jesus, irmãos, Ele veio para o fraco e para o forte. Jesus não veio exclusivamente só para aquele que se acha forte, capacitado. Deus é Deus do forte, mas é Deus do fraco. Aleluia, é Ele que fortalece, é Ele que toma sobre as suas mãos. Nesta noite, meu querido, o que o irmão Carlinhos, com a sua simplicidade, vem te dizer: faça enquanto é tempo. Faça. Não bota as dificuldades na frente. Não diz que tu não pode fazer por isso, por aquilo. Eu disse agora no carro para minhas irmãs. São 24 horas, irmãos. E às vezes eu digo, eu não posso ir no culto, eu não posso fazer tal coisa. Porque eu quero tomar conta do tempo que é do Senhor. Eu quero tomar conta e encher com os meus projetos. Eu quero encher o tempo qual Deus tem me dado, irmãos, aleluia, com a minha falta de desorganização, a minha falta de organizar o meu tempo, o meu horário, estipular um horário para servir a Deus, um tempo para servir a Deus. Fica a empresa, fica trabalho, fica cargo, e com que tu vai te apresentar perante o Senhor? Com que tu vai te apresentar perante o Senhor? O que tu vai dizer perante o Senhor? Que nem eu disse para minhas irmãs, tu vai chegar e vai dizer: olha, não, eu estava muito ocupado, eu não fiz a tua obra porque eu estava muito ocupado. E Deus vai dizer: o teu trabalho ficou, o teu cargo ficou, a tua família ficou, os teus problemas ficou. E agora, o que tu me diz sobre o que eu confiei sobre a tua mão, de tirar almas que estavam dominadas pelo inimigo, que estavam amarradas pelo pecado, e tu tinha receita para libertar, tu tinha receita para mostrar o caminho. E nós muitas vezes, irmãos, nós ficamos só olhando de longe e vendo o tempo passar, e a idade chega, e o cabelinho branqueia, e alguns, como o irmão, cai o cabelinho. Mas o que nós temos feito? Eu gosto muito de falar com o pastor José, porque ele conta as experiências dele. Eu construí uma congregação aqui, eu fiz aqui, fiz ali, eu fico olhando. Que coisa linda, irmãos, tu ter uma história. Que coisa linda tu ter uma história, tu dizer: olha, eu fiz, Deus me abençoou, Deus me agraciou, eu fiz. Agora, irmãos, tu chegar com uma certa idade, aonde tu olha para trás e tu só enxerga ocupações com o mundo, nada com Deus, nada com a obra do Senhor. Mas um dia nós vamos ter que se encontrar com Ele. Um dia nós vamos estar na presença dEle. Eu disse para Denise hoje, eu fico pensando como é que não foi para minha irmã, ele digo, como vai ser o dia que eu chegar perante Jesus, e eu olhar na face dEle, e dizer: Senhor, eu me esmerei, eu fiz o que pude, mas eu organizei o meu tempo, no meu trabalho, na minha casa. A minha filha às vezes liga para mim 11 horas e diz assim: onde é que tu anda? Eu digo: eu estava na igreja. Mas vocês são velhos, vocês não param em casa. Mas, irmão, nós aproveitamos o tempo. Nós aproveitamos enquanto temos saúde, enquanto temos condições para correr, para ir atrás. Para que não chegue o dia, irmãos, que nós venhamos olhar que nem Salomão olhou. Diz: tudo é aflição de espírito, tudo é vaidade, tudo passa. Toda riqueza, toda fama, tudo passa. O que eu tenho agora que enfrentar? Deus tem para nós, irmãos, uma promessa de eternidade. Ele tem para cada um de nós uma recompensa, um galardão por tudo aquilo que fizemos em prol do seu reino. É uma promessa dele, e ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele é fiel, irmãos, para cumprir nas nossas vidas
aleluia, toda a promessa feita, aleluia, a cada um de nós, a partir do momento que nós, através da fé, confessamos que deitamos ali, em sinal, aleluia, que deixamos o mundo, morremos para o mundo e vivemos para o Senhor. Ali existe o começo de uma nova história para mim e para você. Se cada um de nós testemunhasse nesta noite como nós éramos lá, quando Jesus nos encontrou, talvez nós pensaríamos mais sobre a nossa caminhada com Jesus. Se nós olhássemos, irmãos, lá atrás, quando Jesus nos encontrou na nossa miséria, aleluia, quando encontrou o irmão Carlinhos fumando 2 carteiras de cigarro, tomando cerveja, se viciando, traindo a esposa, envolvida com jogo. E Jesus vai lá e diz assim: eu vou te trazer daqui. Como diz o pastor Nelson, eu vou fazer desse tareco alguém que glorifique o meu nome. Alguém que glorifique o meu nome. Um dos maiores milagres, irmãos, não é um deficiente levantar de uma cadeira e sair caminhando. Eu sei que o meu Jesus pode fazer. Não é uma pessoa que não tem visão começar a enxergar. Eu sei que o meu Jesus pode fazer. O maior milagre é transformar o comportamento de uma pessoa. Fazer mudar totalmente, irmãos, de tal maneira que a própria pessoa não se reconhece com o passar do tempo. Quando olha os outros fazendo e tu diz: como que eu fazia isso? Como é que pode? Porque a mente estava cerrada pelo pecado, dominada pelo inimigo da nossa alma, mas agora liberto por Deus, transformado pela palavra do Senhor, somos nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, agora somos o cheiro suave do nosso mestre, aleluia, espalhando no meio, aleluia, desta população. Nós somos, irmãos, aleluia, o cheiro suave de Cristo, espalhando no bairro aonde vivemos. Que o Senhor nesta noite venha te abençoar, venha te encher de ânimo para caminhar e pelejar pelo reino do Senhor. Eu gostaria que o pastor Marcos fizesse essa oração, fazendo o convite daqueles que querem, aleluia, fazer um novo propósito com o Senhor, um novo começo, uma nova etapa, aleluia, para realizar a obra do Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, segurando pelo irmão Carlinhos e a irmã Denise, e temos firme na obra do Senhor. Amém.